Oi, pessoal. Então, dando continuidade àquelas máquinas de estados que vimos no vídeo passado, nós vamos trabalhar agora com a descrição dela em System Verilog. Então, como vocês podem observar, tá? Essa máquina de estados é a máquina de estados do tipo Moore, né? Que nós fizemos para o exemplo do detector, né? De sequência, tá? E se vocês observarem com cautela, a sequência que nós estamos identificando, né? Então, a sequência que estamos identificando é a sequência 0, 1. Tá? Então, vocês podem observar através das transições de estados e aqui o meu Y sinalizando que eu consegui chegar a identificar essa sequência. Tá? Então, veja, como é que eu faço para descrever essa máquina de estados em Verilog? Olha, nós temos duas formas, como nós viemos discutindo, né, nas aulas de System Verilog, que é um através do modelo estrutural, da descrição estrutural, ou seja, eu vou descrever os diversos blocos que compõem essa máquina de estados. Então, eu poderia simplesmente instanciar as portas lógicas que eu consegui identificar, tanto para a minha lógica de próximo estado, quanto para a minha lógica de saída, descrever o meu flip-flop, instanciar cada um deles, né? E conectá-los de acordo com a minha máquina, né? Ou descrever de forma comportamental, ou seja, descrevendo e deixando o meu sistema fazer esse projeto para mim, tá? Então a gente vai abordar esse segundo ponto, tudo bem? Então a gente vai tentar descrever essa máquina aí de forma comportamental. Então vamos lá, né? Então, note, a gente vai fazer novamente pelo EDA Playground, tá? Vocês podem, obviamente, trabalhar com algum outro simulador, algum outro editor de texto, né? Tem alguns gratuitos para Linux, né? Vocês podem utilizar, vocês podem baixar lá depois o Icarus Verilog, por exemplo, tá? No Linux está disponível para vocês, né? E a gente vai começar, então, descrevendo minha máquina de estados, em que, lembre, é um detector de sequência, tá, pessoal? Então, eu tinha basicamente, né? Uma entrada de dados, né? Eu tinha uma entrada de clock e a entrada lá do meu clear ou reset, né? Eu posso colocar aqui o reset. E eu tinha uma saída apenas que eu chamei de Y. Legal? Então, basicamente era assim que a gente tinha aí como interface para essa máquina de estados, né? E a partir daí eu vou começar a descrever o comportamento dela. Ora, o primeiro ponto que a gente tem que observar, né, na minha máquina de estados é exatamente quantos estados eu tenho e como eu vou codificá-los. Tá? Eu vou ensinar para vocês uma nova palavra-chave, né, que a gente pode utilizar em Verilog e pode nos ajudar bastante, né, que é a palavra parameter. Então, eu posso colocar esse aqui. Eu tenho três estados, né? Então, precisaria de 2 bits, tá? E essa palavra-chave, ela vai me fazer o quê? Ela me permite descrever constantes, basicamente, tá? Então, eu posso dizer, olha, aonde você encontrar o nome S0, entenda que aquilo significa 00. São 2 bits em binário, como vocês podem observar aqui, ó. 2 bits em binário 00, tá? E eu vou fazer isso para cada um dos bits aí que eu tenho, né? Eu nem preciso dos 4, tá, pessoal? Bastava 0, 1 e 2, né? Mas isso é o de menos, não tem tanto problema aqui, né? Facilita caso eu vá trabalhar com outra máquina posteriormente. Depois, eu preciso do que mais na minha máquina de estados? Ora, eu tenho 3 parcelas principais, que é lógica de próximo estado, né? Registradores e depois eu tenho a lógica de saída. São esses 3 blocos principais ali que eu tenho na minha lógica de estados, né? E para a lógica ali, para a parte dos registradores, vocês sabem que eu tenho, né, basicamente, o meu estado atual e o meu próximo estado. São duas variáveis ali que eu tenho que estar observando, né, para conseguir trabalhar com a minha máquina de estados. Então, eu vou descrever aqui mais duas variáveis, tá? De 2 bits. Uma vai ser o meu estado atual e outra vai ser o meu estado, o meu próximo estado, né? Next state. Certo? E aí vão ser variáveis, então, que a gente vai usar para avaliar a minha lógica. E aí eu vou começar descrevendo, né, a minha lógica de próximo estado. Tá? Next state logic.
como é comportamental, eu vou descrever a partir de um always, tá? Então a gente vai ser um bloco procedural. E a gente vai observar lá o que é que acontece com minha máquina de estado para a gente vir descrever aqui. Então, nota, a minha lógica de próximo estado, deixa eu desenhar aqui minha máquina de Moore, talvez facilite um pouquinho a nossa interpretação, né? Ela é composta pelo que, basicamente? Ora, eu tenho aqui, né? Que é aquele bloco lá. Olha só que interessante, né? Aqui eu tenho meu next state logic. Né? Aí eu tinha aqui, nesse ponto, né? Os meus registradores. Então eu tinha aqui, ó, um sinal de clock, um sinal aqui de reset, né? Para a gente resetar os valores que estão na memória da minha máquina de estados. E no final eu tenho o meu output logic, que basicamente, no caso da máquina de Moore, ela recebe os valores do estado atual, né? Então aqui eu tinha meu current state, né? Current state. Aqui eu tinha meu, vamos supor aqui que eu tenha K, né? Vou colocar é o diagrama padrão, tá? Aqui eu tenho meu next state, né? E minha lógica aqui de próximo estado, ela recebia aqui M entradas, né? E também, né, ela recebia o estado atual. Então, isso aqui é muito importante aí para vocês lembrarem de considerar, tá? Desenhando aqui vai ficar mais simples da gente entender o que é que como a gente descreve isso. Então, isso aqui, ó, é o meu current state, né? Current state. E na saída, como vocês sabem, aqui eu tenho geralmente M saídas, né? Outputs. Para esse circuitozinho aqui, né? O que é que a gente tem? Ora, K é igual a 2. Por que 2? É a quantidade de registradores que eu preciso para armazenar esses estados. Como eu tenho 3 estados, cada estado ele pode ser representado por 2 bits. Então, eu preciso apenas de 2 elementos de memória. Legal? Entradas. Então, M é igual a 1. Né? Tem apenas uma entrada, que a entrada é E. Então, essa entradazinha aqui. Né? Lembrando, tá? A gente está descrevendo essa FSM aqui. Então, minha FSM, né? Ela tem clock, né? Clear, Y de saída, né? E eu tenho apenas um bit de entrada E. E o meu, o meu M, isso aqui é N, né? Isso aqui não é o mesmo tamanho, tá? É um tamanho genérico, né? E o N também é igual a 1 para esse caso, porque o meu Y é um número ali de 1 bit. Então, eu estou recebendo um bit por vez, por isso que o meu M é 1. E na saída eu estou sinalizando com 0 ou 1, então meu M também é 1, tá? Então a gente tem esses parâmetros aqui basicamente na minha máquina. Então nota, eu estou projetando esse bloco aqui, do meu Next State Logic. Então, quando é um bloco combinacional, tá pessoal? Então quando é que a saída pode ser alterada? O que é que eu tenho que avaliar para saber se a saída está alterada? Eu tenho que avaliar minhas entradas. Na verdade, é um bloco combinacional. Então, se as entradas mudam, eu tenho que reavaliar a minha saída. Logo, aqui no meu always, eu vou colocar toda vez que eu tiver uma mudança no meu current state ou na minha entrada reavalie. Tá certo? Então, toda vez que eu tiver uma mudança aqui ou aqui, tá? Reavalie sua saída. E a saída dela é dada pelo quê? Ora, depende, né? A saída do meu Next State Logic é o próximo estado, exatamente o meu Next State, né? Então, eu tenho que avaliar exatamente qual é o estado que eu estou, para eu conseguir definir isso, tá? Então, a gente pode descrever isso aqui, ó, a partir de um case. Dependendo do estado que eu estou, eu vou lá e tomo uma decisão. Então, vamos supor que eu esteja no estado 0, S0. Notem, né?
Como eu tenho aqui meu parâmetro definindo exatamente o que é esse estado S0 aqui, tá? Eu posso simplesmente utilizar aqui embaixo, né, o meu S0 diretamente, tudo bem? Então vamos lá. S0, aí eu vejo aqui, meu next state vai receber quem? Depende, né? Vamos ver. Meu S0, eu tô aqui, pessoal. Olha só, eu tô aqui, tá? Esse cara aqui, ele vai gerar esse 1 quando? Quando é igual a zero. Você tá vendo? Quando não, o meu next state tem que ser o próprio S0, porque ele vai continuar aqui, ó. Tá certo? Lembrando, o next state é o estado que o meu flip-flop vai ler no pulso de clock, né? Ele vai armazenar aqui. Então, vejam, eu só tenho transição de estado para o meu S1, só vai ter mudança, dado que eu estou no S0, né? Quando é igual a zero. Se o E for igual a 1, eu permaneço no S0. Então, eu tenho que testar, né? Qual vai ser o meu próximo estado? Depende. Quanto é que vale E? Se E for diferente de zero, ou seja, se E for igual a 1, permaneça no S0. Se não, vá para S1. Tá certo? Então, se E for igual a 1, permaneça no S0. Se não, vá para o S1. Tá? E a gente vai continuar. Então, S1, segundo caso, né? Eu tenho que causar que transição? Depende também de E. Né? Então, para S1, se o E for igual a 1, estou aqui no S1. Se o E for igual a 1, eu tenho que ir para S2. Se não, eu continuo no S1, tá? Então, se for diferente de 0, vá para o S2. Se não, fique no S1. Legal? Então, olha como é simples, né, de descrever essa máquina, tá? E aqui é a mesma coisa, né? O meu S2, aí eu verifico. O meu next state recebe o valor, depende de E. Se E for igual a 1, vá para S0. Se não, vá para S1, tá? Então, se for igual a 1, vá para S0. Se não, vá para S1. Legal? Como se trata de um circuito combinacional, é interessante a gente sempre utilizar um case, especificar o caso padrão, o caso de pole, tá? Então, meu next state, vamos supor aqui que seja igual a S0. Tudo bem? Legal. Legal. Então, aqui está descrita a lógica do próximo estado. Simples, na verdade? Bem simples. Aí depois eu tenho que fazer o quê? Olha, no momento que eu calculo quanto é que eu tenho aqui, ó, nesse ponto, né? Eu tenho que verificar e ficar... Tem um blocozinho também para ficar atualizando os meus registradores. Tá certo? Então ele vai ficar observando o clock, né? O reset. E a partir dali, e do estado atual aqui, ó, do próximo estado, ele vai definir o estado atual. Então a gente vai ter um bloco aqui que eu vou chamar de Update State Register. Tá? E nada mais vai ser do que novamente um bloco procedural. Só que agora esse bloco procedural ele é atualizado apenas nos pulsos de clock. Nesse caso aqui eu vou colocar a cada borda de subida do meu clock. Tá? E aqui ele basicamente ele vai copiar. É um flip-flop tipo D, né? Então, ó, ele vai fazer o quê? A cada pulso de clock, ele lê o que está aqui, ó, e armazena aqui. Tá certo? Então, ele vai pegar o meu current state e armazenar o que está lá no meu next state. Eu tenho um reset aqui também, né? Eu vou fazer esse reset síncrono para que vocês entendam como é que funciona. Então, ó, o que a gente vai fazer aqui, basicamente? Eu vou botar o meu current state, state, tá? Vai receber, né? Sempre que a gente trabalha com registradores, é interessante a gente utilizar isso aqui, tá? Se chama de atribuição contínua. Tá? É a mesma coisa do igual, mas tem umas características um pouquinho diferentes, tá? Mas lembra que ele está copiando o que está na direita para a esquerda, tá? Então aqui eu vou testar, ó. Se o meu reset, chamei de reset, não foi a variável, deixa eu dar uma olhada aqui. Se o meu reset for igual a 0, por exemplo, acabei apertando aqui, foi igual a 0, né? Se for igual a 0, eu vou para o meu estado S0. Se não, eu copio o meu próximo estado. Então, o que é que eu estou fazendo aqui, pessoal, nessa partezinha, né? Nessa parte aqui, ó, que eu vou sublinhar. Ora,
o meu estado atual, ele recebe, né, o resultado dessa expressão. O que é que essa expressão faz? Se o reset estiver ativo, eu estou resetando então com zero nesse caso, vá para o estado S0. Se não, se o reset for igual a 1, né, toda vez eu vou estar copiando o próximo estado para o estado atual. Né? Então, é exatamente o que está descrito aqui na minha máquina de estado. Se eu tiver com o reset ativo, vem aparece zero. Se não, a gente sempre copia, ó, o próximo estado, copia para cá. O próximo estado, copia para cá. Legal? Então, essa aqui é a lógica de atualização dos meus registradores, né? E eu tenho um terceiro bloco. O terceiro bloco, basicamente, é o Output Logic, né? Que é um bloco muito simples para mim. Eu vou voltar lá e observar. A minha saída é Y. E quando é que Y tem que ser igual a 1? Apenas no estado S2. Então, eu posso atribuir Y ao resultado de uma expressão simples. Se eu estiver no estado S2, é 1. Se não, é 0. Tá? Então, eu posso chegar lá e utilizar até uma atribuição contínua nesse caso. Né? Eu verifico. Ó, estado atual é igual a S2. Se sim, coloque 1. Se não, coloque 0. E aqui eu terminei de descrever minha máquina de estado. Né? Então, é bem simples, né? Bem simples, tá? Para a gente escrever dessa forma. E agora, vamos testá-la, né? Então, vamos lá fazer o meu FSM-TV, né? Eu vou escrever aqui minhas variáveis, todas são de 1 bit aqui, né? Vamos botar reset e y, né? Depois eu tenho que instanciar. Minha máquina está com o nome de FSM, meu módulo. Vocês podem observar aqui em cima, tá? Então, FSM, inst1, por exemplo, né? Vou seguir a sequência, então, clock reset y, já que tem o mesmo nome aqui do meu test bench. Depois, eu vou criar aqui um bloco procedural. Opa. Eu vou criar meu bloco procedural para fazer o monitoramento das minhas variáveis. Eu posso usar o meu monitor, né, como vocês sabem. E posso usar também o meu arquivo de forma de onda, né, meu ponto VCD. Então aqui vamos supor que vai colocar o tempo, né, por cento G. Eu quero observar o E, então por cento B, e quero observar o Y por cento B, tá? E aí eu vou colocar aqui $time E e Y. São as variáveis aí que eu vou estar observando, tá? Além do mais, eu vou criar um arquivozinho lá, vou chamar isso aqui de fsm.vcd, e vou colocar nesse arquivo as variáveis, todas as variáveis da instância 1. Legal? Então aqui eu defini meu bloco procedural lá para monitoramento da minha simulação. Depois eu vou fazer mais um bloco, geralmente eu gosto de trabalhar assim, tá? Eu faço separado realmente. O bloco inicial, para a gente colocar as variáveis no valor conhecido. Então, clock igual a 0, é igual a 0, meu reset igual a 0, então já inicia baixo, né? Depois, eu vou fazer um bloco para permitir que o clock sempre seja atualizado. Então, aqui eu vou fazer, esperar um instante de tempo, faço o clock igual a till clock. Always. Então, sempre, indefinidamente, a cada uma unidade de tempo, inverto o meu clock. Então, ele inicializou em 0, no instante t igual a 1, ele vai para 1. No instante t igual a 2, ele vai para 0. E assim por diante. Tudo bem? Então, ele tem um período ali de 2 instantes de tempo na minha simulação. Esse clock aqui, tá? Depois, eu vou colocar aqui algumas variações de clear, e assim por diante, né? Então, lembrem, o inicializou em 0. A sequência que eu estou detectando é 0, 1. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar aqui 2 instantes de tempo e colocar o meu reset, primeiramente, para 1. Tá? Por que isso?
Se vocês notarem na descrição aqui ao lado, o reset, ele não gatilha o meu always. Vocês estão vendo? Então, esse always é executado na subida do clock. Isso quer dizer que mesmo que o reset vá para 0, o flip-flop não vai ser resetado instantaneamente. Esse reset que está implementado aqui, ele se trata de um reset síncrono. Então, na subida do clock, é que ele vai perceber que o meu reset é igual a 0 e vai resetar, vai levar os meus registradores para o estado inicial, que é o estado S0. Tudo bem? Então, aqui, então ele espera, né, uma subida de clock para que ele faça um reset igual a 1. Então, ele garante ali que o meu sistema conseguiu perceber, né, ali o meu reset, né? Depois, vamos esperar mais 2 instantes de tempo e fazer o meu E igual a 1. Tá? E aí vamos fazer um primeiro teste só com isso aqui, eu acredito que está o suficiente, né? Depois a gente descreve um pouco mais ali naquele bloco. Como o always, pessoal, é um bloco aqui que a gente não disse quando ele vai parar, ó, vocês observarem aqui, né? A gente tem que vir e descrever, ó. Vamos dizer que depois de 30 instantes de tempo, eu finalizo aqui minha simulação. Então, aqui sim a gente tem, né, como trabalhar com esse sistemazinho. Vamos ver se vai rodar. Se eu não cometi aqui nenhum errinho de escrita, né? Já que foi feito aqui bem rápido, né? Opa, tem um probleminha aqui. Current state, linha 15 do meu design, né? Linha 15. Tem um S aqui maiúsculo, tá vendo? Às vezes acontece, né? Joia. E aí, o que é que a gente observa aqui? Olha, no iniciozinho, o meu clear, o meu reset, ó, ele está em 0. Mas o meu Y, ele é indeterminado, assim como o meu estado atual. Isso por quê? Porque na descrição, como eu coloquei para vocês, né, o meu reset só acontece, só é executado na subida do clock, é um reset síncrono. Então, na medida que eu faço a minha primeira subida de clock aqui, ó, aí esse reset é percebido. Ele ainda está em 0. Como ele é percebido, o meu current state ele assume o valor 0, então está em S0 aqui, né? Lembrando que isso aqui são 2 bits, tá? Então são 2 bits aqui, tá? E depois, o meu Y também recebe o valor 0, porque o meu Y só vai receber 1 se eu estiver no estado S2, tá certo? Aí começa a funcionar, né? Então ele está aqui no estado S0. Aí as transições acontecem quando? Nas subidas de clock, tá certo? Então, o meu reset aqui, ó, ele foi desativado, né? E aqui eu tive a primeira subida de clock em que o meu sinal E foi lido. Então, eu fui lá e li um 0. Quando eu li um 0, eu verifiquei. Eu estou querendo detectar a sequência 0, 1, né? Então, olha só. Se eu estou no estado S0 e leio um 0 no clock, eu passo para o estado S1. Então, ó, aqui eu estou no estado S0. Li um 0, vim para o estado S1. Tudo bem? Então, continuo aqui no estado S1. O E mudou e não fez nada ainda para mim aqui, né? Não mudou em nada, tá? Só o meu estado, o meu próximo estado, ó, foi atualizado. Você está vendo? Mas, de fato, o meu estado atual, ele permaneceu. Mas no momento aqui que eu cheguei e li novamente o meu E, né? Então, eu cheguei aqui, subi o clock, o meu E vale 1, na verdade. Então, pela minha máquina de estados, né? Se eu estou aqui, o meu S1, e é igual a 1, eu vou e venho para o estado S2. E aí ele veio para o estado S2. Quando chegou no estado S2, o meu Y virou 1, porque eu detectei a sequência 0, 1, que era do meu interesse. Tá certo? E o que é que a gente vai percebendo aqui? Ora, o meu estado atual, de fato, ele só modifica a cada subida de clock. Ó, porque a minha lógica da máquina de estados, ó, o meu estado atual é exatamente o que está sendo armazenado nos flip-flops. Então, só vou ter alteração aqui nas subidas de clock. Entretanto, o meu próximo estado ele depende não só do estado atual, ó, que atualiza apenas
nas subidas de clock, mas também das minhas entradas. Então, no momento que o E varia, esse próximo estado ele já é atualizado e fica aguardando o pulso de clock para ser copiado para o próximo estado, ou para o estado atual, tá? Então, observe. Aqui, ó, por exemplo, o meu próximo estado já era 1. Só que ele só foi lido aqui, ó, nesse ponto. Tá certo? Depois, ó, ele se transformou em 2 aqui, ó, no momento em que E variou, tá? Mas aí ele só veio para o estado atual novamente na subida de clock. E isso vai acontecendo constantemente. Então, a gente pode testar o resto da máquina de estados, né? Adicionando mais algumas linhas aí à minha simulação. Vamos ver? Vamos lá, tá? Vou fechar aqui novamente e aumentar um pouquinho aqui para a gente essa variação aqui de E. Então, vamos supor, olha só, é igual a 1, né? Vamos supor que depois de mais 2 instantes de tempo, o meu E vire 0. Melhor, depois de 4 instantes de tempo, E vire 0, tá? Depois eu espero mais 6 instantes de tempo, E vai ser igual a 1. Depois eu espero mais 8 instantes de tempo, E vai ser igual a 0, tá? Depois eu espero mais 4 instantes de tempo, o E vai ser igual a 1. Legal? Então vamos ver se aqui talvez dê certinho aqui. Deixa eu ver. Tá. Para observar o que é que vai acontecer, né? Legal. Então, nota. Até aqui a gente avaliou. Foi até essa primeira subida. Agora, vamos lá. A gente teve a primeira subida de clock aqui, ó. Na próxima subida, se vocês observarem, eu saí do estado 2 e vim para o 0. Por quê? Nessa subida, o meu E valia 1. Se eu olhar a minha máquina de estados, o S2, ó, se o E vale 1, realmente a minha transição acontece para o S0. Então, tá certinho lá com o que aconteceu aqui, né? Do 2, né, veio para o 0, porque o E valia 1. Na próxima subida de clock aqui, ó, eu vim para o estado S1, porque nesse momento meu E vale 0. Né? Então, se eu estou no estado S0 e o E vale 0, faz a transição para S1. Né? Depois, ó, próxima subida de clock, eu continuei no estado S1, porque o E vale 0. Tá? Então, se eu observar novamente no S1, se o E valer 0, eu vou permanecendo aqui. Então, enquanto o E é 0 e eu estiver no estado S1, eu continuo nele. Tá certo? Então, eu continuei aqui. Nessa subida, eu vim para o estado S2, porque de fato o meu E vale 1 aqui. Né? Então, ali 0, 1. E foi lá, vim para o estado S2. No momento que cheguei no S2, o meu Y foi para 1. Tá? E aí vocês vão observar, né, que essas coisas vão acontecendo ao longo do tempo e a gente vai, de fato, conseguindo detectar se os últimos 2 bits que apareceram vale 01. Então, para esse cara aqui, ó, eu li 1 e 0. Tá? Então, 0 e 1 levantei. Né? Depois, ó, aqui é 0, né? 0 aqui. Depois, 1 aqui, ó, sinalizei, né? E nesse caso aqui, eu tenho 0, 1, sinalizei. Tudo bem? Então, essa aqui é uma das implementações que a gente tem para máquina do tipo Moore. Né? Obviamente, é uma coisa bem simples aí para vocês trabalharem, tá? E modificar essa lógica. Uma vez que vocês desenharem, tá, aquele diagrama lógico, eu não fiz mais projeto nenhum. Na verdade, bastou fazer esse diagrama lógico, esse diagrama de estados, desculpa aqui, né? A partir do diagrama de estados, eu consegui descrever todo o código em Verilog necessário para gerar essa máquina de estado, separando, né? Definindo qual é o código para cada um desses estados, como é que eu vou codificá-los, né? Depois, definindo minha lógica de próximo estado, que se baseia exatamente na lógica de transição de estados, tá? Depois, uma lógica para atualizar meus registradores, lembrando que são flip-flops, são elementos de memória, né? E por último, uma lógica de saída que avalia qual é o estado que eu estou para definir se minha saída deve ser 1 ou não. Tá certo? Então, eu espero que tenha ficado claro, tá? Ficou um pouco longo esse vídeo, mas espero que tenha ajudado.